Ó Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Ó Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Ó Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Ó Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Deixamos brilhar florescer a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Deixamos brilhar a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Oh, Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, Mãe Natureza, lembra-nos da nossa essência. Oh, Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, Mãe Natureza, lembra-nos da nossa essência. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Oh, Mãe de Deus, oh, Mãe de Deus, oh, minha mãe, oh, minha
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas do Facebook. Hoje com mais um tema, né? Por que nasci nessa família? E é um tema bem curioso, bem interessante e gostoso de se, sei lá, de se falar sobre isso, né? Porque toca no tema da reencarnação. Muitas vezes a gente se pergunta por que está vivendo naquela família, porque conviver com aquelas pessoas que nós convivemos. Outras vezes vem em nossa mente que às vezes os amigos se parecem mais nossos irmãos do que os nossos próprios irmãos. E também, muitas vezes, a nossa antipatia ou simpatia é tão grande dentro de casa que a gente duvida, e é por aí que vem exatamente essa, sei lá, essa mudança, né? Eu vou colocar aqui o como é o microfonezinho, porque vai ficar melhor, tá? Eu acho que agora ficou melhor o som. Se vocês puderem me dar aí um retorno, se está tudo certinho, se está o som bacana, né? Se está dando para ouvir tudo direitinho. Mas muitas vezes é isso, gente. Muitas vezes nós temos uma dúvida tremenda em relação à nossa própria encarnação, à nossa própria vida, né? Temos dúvidas, inclusive, se realmente estamos na família certa. E por isso eu coloquei esse tema desafiador. Eu poderia ter colocado outros temas, né? Reencarnação e família. Eu já falei sobre isso, tocando nesse ponto. Eu não quero aqui hoje, gente, tocar num assunto, por exemplo, que eu considero assim um assunto muito bom também, um assunto muito curioso, que é exatamente trabalhar o porquê reencarnar, né? Porquê, sei lá, porquê, como é essa estrutura da reencarnação, a diferença entre a ressurreição e a reencarnação. Não quero entrar nesse tema filosófico, o que Kardec nos trouxe a partir do momento em que codificou a doutrina espírita, né? A codificação espírita que começou em 1857 nos trouxe, assim, algumas revelações. Por que o espiritismo é a terceira revelação? Revelação significa tirar o véu, né? Descortinar, deixar aparecer. E essa revelação espírita, né, que tanto falamos, né, e que é uma doutrina tão esclarecedora de vários pontos que nós temos dúvidas, né? Eu tinha várias dúvidas. Eu acho que quando eu aportei no espiritismo nos idos de 80, mais ou menos em 1987, eu tinha muitas dúvidas sobre a minha família, sobre o que era que eu estava fazendo ali naquele local, né? E essas dúvidas foram retiradas de mim. E tem algumas coisas que a gente precisa se perguntar, né? Muitas vezes vocês podem, gente, eu queria dizer para vocês, vocês podem participar com perguntas. Eu estou acompanhando não só aqui através do chatzinho que está do lado, tá? Mas também através do meu telefone celular. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Vocês quiserem questionar sobre esse tema tão palpitante, esse tema tão bom, né? Vocês podem fazer as suas perguntas. E, na verdade, assim, são vários questionamentos que se faz em relação. Aí muita gente dando boa noite, né? Patrícia, Jussedi, Flaviana tá aí também. Eu tô dando uma olhada aqui que Marcos Bacelar, meu primo, tá aí também. Marcos, um grande abraço para você, meu irmão. Josiane Sabino também, Jojó, um abraço para vocês aí. Gente, então, muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Porque às vezes a gente percebe assim que existe tanta contradição nos nossos familiares, nas pessoas que estão na nossa família, tanta contradição de relacionamento. Não é uma contradição de pensamentos ou de efetivamente a gente não gostar de alguém, mas na verdade às vezes surge determinadas coisas que são impressionantes. Por exemplo, a gente a cada dia está vendo aí mais e mais casos de fratricídio, pessoas matando seus filhos, os filhos matando os pais, né? Desde a década de 80, né? Que a gente vê assim essa coisa se intensificando. E muitas vezes a gente se pergunta, né?
meu Deus do céu, que tipo de relacionamento é esse? Além disso tudo, também tem a questão do aborto, né? Que se a gente for analisar direitinho, o aborto é uma violência contra alguém que não pode se defender. E a gente vê assim a sociedade, alguns setores mais modernos da sociedade dizendo assim, não, a mulher é dona do próprio corpo, pode fazer do corpo o que quiser, do seu corpo até pode fazer o que quiser e não deveria, tá certo? Porque você pode tomar várias decisões em relação ao seu corpo. Mas você está tomando a decisão em relação a um filho que vai nascer para a tua família e que provavelmente foi programado para chegar ali. E a gente vê que a sociedade, dentro das suas deturpações, dos seus pensamentos filosóficos deturpados e pensamentos conflitantes, até para defender uma suposta liberdade feminina, né, fala sobre o aborto. Outras vezes, nós percebemos também que a justificativa para determinados comportamentos sociais terminam sendo conectados à família. Não, porque meu pai foi assim, e por isso que eu sou assim hoje. Minha mãe é assim, então por isso que eu sou assim desse jeito hoje. E as justificativas são as mais diversas. Eu não estou aqui dizendo que não existem mães e pais que não cumprem com o que foi prometido lá no processo reencarnatório. Eu não estou falando isso. Muitas vezes acontece sim nesse processo reencarnatório, ter sido firmado um compromisso dos pais com os filhos, com os espíritos, são todos espíritos, né, na realidade, e na última hora nada de se concretizar. Um outro dia me perguntaram sobre a questão da inimizade, por exemplo, entre familiares, irmãos que não se gostam, que não se curtem, né, que não se toleram. E outro dia me perguntaram sobre isso, né? Wagner, o que é que eu devo fazer? Porque eu sou intrigado do meu irmão ou da minha irmã há não sei quanto tempo e eu sinto como espírita que eles são inimigos meus. E aí me veio aquela frase do Evangelho que eu acho muito interessante, até anotei aqui, né? Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estiveres a caminho com ele, né? Enquanto estiveres aqui com ele, para que ele não entregue ao juiz. O juiz que a gente fala no Espiritismo é a nossa consciência, né? O juiz não entrega ao oficial de justiça, que são os espíritos, que tratam de reprogramar a nossa vida aqui, e para que não te encerrem na prisão. A prisão é o corpo físico. E muitas vezes a gente está encerrado no corpo físico para conviver com determinadas discordâncias que nós mesmos arrumamos lá em uma outra vida, em uma outra encarnação. Eu considero assim a reencarnação, gente, como a maior prova da justiça divina. Se não houvesse reencarnação, ao contrário do que Vinícius de Moraes diz, né, numa das músicas dele, ele diz assim, eu quero que me prove que eu vivo de novo, que tem outra vida, muito bem provado, com certificado do céu e com Deus assinando embaixo, assim, Deus, um nome bem grande, Deus, né? Então ele tem essa música que é bem, bem bonita, mas que não reflete a nossa vida. A gente precisa entender que a reencarnação faz parte da justiça divina. Se eu não reencarnasse, como eu acertaria todas as minhas contas? Mas não são só as minhas contas, como eu gozaria do prazer de ter uma família espiritual tão grande. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre essa família espiritual. Eu até separei aqui essa parte da família espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui para todo mundo ver. E tem aqui falando sobre esse parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo vem perguntando, os laços de sangue não, quer dizer, vem afirmando, vem um texto, vem afirmando, os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito. Uma vez que ele já existia antes da formação do corpo, não são os pais que criam o espírito do filho, ele apenas lhe fornece o corpo de carne.
além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual, moral e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. É interessante que, por exemplo, eu considero assim que eu tive uma sorte muito grande em nascer na família que nasci, porque eu simpatizo com eles simpatizam comigo, pelo menos eu acho, né? Eles simpatizam comigo, existe um verdadeiro laço de amor, de afeição, de aproximação entre mim e os meus familiares. Tá aí o Marco Bacelar, que é meu primo, que está assistindo também a live aí, Joseane, que foi minha cunhada, né, Flaviana, que é minha esposa, são pessoas que, lógico, a esposa a gente escolhe, né, os primos, como Marcos Bacelar, que está aí me assistindo, veio por consequência de um grande laço familiar, e dessa vez por similitude, provavelmente para eu conviver novamente com as pessoas que eu gostava muito. São pessoas que eu amo muito. Interessante que na minha família, eu estou falando de mim, tá, gente? Para a gente até levantar essa bola para vocês perguntarem e até discordarem de mim, se for o caso, mas com certeza para levantarem aí esses questionamentos. Interessante é que quando eu me entendi por gente, né, quando eu comecei a organizar o meu raciocínio sobre a vida, porque é assim, a gente começa a organizar o raciocínio sobre a vida, entender como a vida funciona. Eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa família? Geralmente nos dá essa estranheza muitas vezes. Muitas vezes a gente se olha e se vê tão diferente, né, dos outros, dos irmãos, do pai, da mãe. E eu costumo sempre dizer que a família é assim, é como a palma da mão da gente, né? Todos os dedos são diferentes, né? Todos eles são diferentes, né? O polegar é diferente do indicador, do anular, e por aí vai. Quer dizer, nós temos diferenças tremendas, mas fazemos parte de uma mesma mão, que é a família, né? E, embora tenhamos as diferenças, é para exatamente trabalhar essas diferenças que nós estamos em família. Nós nascemos, inclusive, muita gente diz assim, mas Wagner não acredita em reencarnação, porque eu não me lembro da minha outra vida. Eu digo, de graças a Deus. Se você já imaginou, você lembrar, você hoje está na família, e nisso a reencarnação é perfeita, porque ela te coloca. Ontem eu falei sobre isso, e achei muito interessante, por isso que veio esse tema da reencarnação na minha cabeça, né? Você é colocado na sua vida, né, pequenininho, engraçadinho, rechonchudinho e tal, e os teus pais, que embora possam ser inimigos ferrenhos teu, assumiram esse compromisso lá na espiritualidade, e quando olham para você, se enternece. Então, o nascimento, até o formato de como nós nascemos, ele nos internece, nos coloca numa posição de amor e não numa posição de, sei lá, de cobrança ou de olhar crítico. E o esquecimento nos dá isso. Você já imaginou você receber na sua família uma pessoa que você tem muita raiva e tal, e que se comprometeu no passado cuidar dele aqui, mas, no entanto, dá de cara com aquele inimigo? E nosso, na realidade, é assim, sabe? O espírito, ele não é uma página em branco. Na realidade, você não esquece de tudo. Ali estão as tendências, né? Tudo que você vivenciou numa vida anterior está ali impresso em você. Então, muitas vezes surgem as antipatias. Eu antipatizo do meu pai, não é o caso, tá, gente? Eu não tinha nenhuma antipatia com o papai, de jeito nenhum. Tivemos os nossos problemas. Lógico, somos espíritos em caminho da evolução. Então, eu tive meus problemas com o papai, tive meus problemas com a mamãe, tive meus problemas com o vó, tive meus problemas com Ana, que são meus irmãos e tal, mas isso não significa dizer que nós não nos amássemos. E exatamente em prol dessa família, você veja que mesmo sem as pessoas acreditarem na reencarnação e que existe um propósito, todas se amam. Todas tentam superar suas divergências através dos laços consanguíneos e dizerem assim, puxa vida, eu preciso entender esse outro, eu preciso compreender essa outra pessoa.
E aí nós vamos estudar exatamente sobre isso. Nós nascemos numa família e pode ter certeza, muita gente diz assim, não, eu não sou dessa família, e quer negar a família, e diz assim, não, essa família não é a minha família. É exatamente a família que você precisava para poder evoluir. Esse é o primeiro ponto. Todos nós estamos na família que precisamos estar. Nem mais, nem menos. Nem em outra família que você deveria estar. Você está exatamente na família que você precisava estar. Para superar os problemas que vocês têm entre si. Né? Eu estou na família que estou para superar, né? Para ver as minhas falhas, os meus problemas, entender o outro, entender como funciona. A Patrícia já fez aqui uma pergunta aqui, ó. Vaguinho, cuidei de painho doente até o seu desencarne e o último suspiro, eu quem estava no hospital com ele. Momento de muito sofrimento, mas muito aprendizado. E, por fim, há 15 dias entre esses quatro irmãos, fui eu quem tive que ver sua retirada dos ossos. Por que eu? Seria um fechamento de ciclo estar presente nesses momentos da retirada de ossos? Eu acho que sim, sabe, Patrícia? Na verdade, é assim, veja, é, é porque as pessoas ainda encaram a morte de uma forma como é que eu posso dizer, fatalista, né? As pessoas encaram a morte de uma forma muito ainda apegada à tridimensão, né? É como se você fosse um corpo, mas a gente deveria encarar a morte de uma forma muito mais leve. Eu sei que é difícil pra caramba, né? Aliás, é por isso que nós reencarnamos com esse sentimento de autopreservação. Porque se nós tivéssemos assim a sensação, não, a vida no plano espiritual é maravilhosa e eu quero voltar logo para lá, a gente não teria nenhum amor pela vida, pelo corpo de carne que a gente recebe como veículo para aprendizado. Quando a gente recebe o corpo de carne, nós não somos o corpo, nós somos um espírito, tá certo? E muitas vezes a gente tem o pensamento de que nós somos o corpo. E isso é até uma forma de nós nos preservarmos, nós nos cuidarmos em relação ao nosso próprio corpo. Precisamos preservar esse veículo físico, tratar dele, nos alimentar bem, nos comportar de uma forma mais organizada, para que nós não tenhamos a nossa vida ceifada antes do tempo. E muitas vezes, quando a gente vê o pai da gente passando por uma situação como essa, né, doente e tal, que eu passei pelo mesmo processo, viu, Patrícia? De ver papai, não só eu, mas meus irmãos também passaram por tudo isso, acompanharam a doença dele. Muitas vezes fui aplicar reiki em papai no próprio hospital. Ana Lúcia foi fazer as orações, as preces dela. Ana Lúcia é evangélica, foi lá fazer as preces dela, conversou muito com o papai lá, aproximada dele e tal. E Valber também, né, com muita dedicação, Valber sempre foi um filho maravilhoso. E nós tivemos essa prova, que é a prova de ter que conviver com a morte, de ter que conviver com aquela situação e compreender que aquilo ali era um momento dele. De você ir até pegar os ossos, você veja só, você foi pegar os ossos dele, você foi ver, resgatar os ossos dele. Eu estou aqui na minha casa, né, quando o papai foi cremado, e a mamãe perguntou, onde é que a gente bota? Bota no túmulo dele, bota não sei o que, não sei o que lá, porque a gente tem um túmulo aqui em Caruaru, que é o túmulo da família, né? E eu disse, não, eu vou levar as cinzas dele para a minha casa, e eu vou colocar lá, num local muito bem guardadinho e tal, ele está lá, no local guardadinho, e isso assim, é o amor que eu sinto por papai, eu não vejo o papai morto, sabe, Patrícia? E a gente fica pensando assim, a gente acha que o outro morreu, o outro não morreu. O outro está apenas em uma outra dimensão. E esse é o amor filial. Muitas vezes, sei lá, um determinado filho tem mais maturidade. Aí é onde está a história. Tem mais maturidade para encarar a morte da forma como ela é. De uma forma mais. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho mais maturidade, tá? Eu também sofri pra caramba. Mas eu tenho a maturidade, por exemplo, de não achar que o que está aqui, as cinzas de papai, é ele. Isso não é ele. São as cinzas dele que serão derramadas, inclusive, viu, Patrícia, lá em Pitimbu, na nossa prainha. Então, quer dizer, essa é uma forma de você respeitar os restos mortais do teu pai. Então, a gente precisa encarar
de uma outra forma. Quer dizer, eu tenho mais maturidade, tá certo? Para encarar determinadas coisas, encarar a doença. Muitas vezes a gente fica se perguntando, puxa vida, eu tenho que ter uma coragem muito grande para encarar a doença, para encarar, sei lá, a morte, para poder investir o cadáver. Muitas vezes os filhos é que são encarregados disso e tal. E esses são os compromissos que finalizam o compromisso das relações familiares aqui na Terra. Mas tem muito mais compromissos no meio que são muito mais penosos. Por exemplo, a convivência dentro de casa com pessoas que você se acha como se fossem pessoas extremamente estranhas a você, onde você briga. Além do mais, né, para complementar todo esse processo, eu estou aqui com Josiane, que é a minha cunhada, que está assistindo a live ao vivo, e nós temos os nossos cunhados, as nossas cunhadas, nós temos os amigos dos nossos amigos, nós temos os nossos primos como o Marco e tal, e todos fazem parte dessa grande família que vai circundando. Eu costumo dizer sempre que assim, a família espiritual, inclusive, ela pode ser colocada assim com os amigos que nós conhecemos, como você, Patrícia. Termina sendo minha família espiritual. Veja só, depois de tanto tempo, quase 30 anos depois de toda a convivência que a gente teve e tal, nos anos 80, mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos de convivência, nós estamos novamente nos relacionando. O que é isso? É porque a gente é por acaso que nós estamos nos relacionando? Não, é porque nós nos gostamos, nós respeitamos um ao outro, nós criamos um laço, e esse laço é um laço familiar. Então, é o que o Evangelho segundo o Espírito vem dizendo, né? Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias, veja que era o que eu estava falando, igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas, tá certo? Acontece muito, né, isso. A gente sabe que acontece. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, que a gente estava falando sobre isso, né? Que é o laço que a gente tem com um amigo, por exemplo. A gente tem um amigo, uma amiga e tal, que são tão aproximados, que a gente gosta tanto, que a gente vem descobrir esses amigos, não são necessariamente amigos de infância. Às vezes a gente vem descobrir um irmão espiritual, uma pessoa muito próxima a nós, depois de muitos anos, por exemplo, agora mesmo, aos 50 e poucos anos de idade, eu descobri pessoas que são muito caras a mim, que estavam esperando apenas a minha mudança vibracional para se aproximarem de mim. E aí eu descobri que são meus irmãos espirituais, que são meus irmãos não de sangue, não de carne, não consanguíneos, mas são irmãos espirituais, porque coadunam do mesmo pensamento. Viram que eu, por exemplo, comecei a ajustar o meu tônus vibratório, a minha vibração, a minha energia, novamente com coisas boas, com coisas bacanas. E por isso se reaproximaram de mim. Reaproximaram, quando eu digo reaproximaram, é porque reencarnaram, até agora não tinham tido nenhum contato comigo, e aí, de repente, eu encontrei amigos fantásticos. Veja só, eu me lembro que é muito curioso isso. Eu vou colocar até um bannerzinho. Eu vou colocar até teu show aqui da tua pergunta, viu, Patrícia? Olha aí, ó. Vaguinho, cuidei de painho doente e tal, tal, tal. Eu coloquei aí tua perguntinha, tá certo? Vou tirar aqui do show, porque, né, para a gente poder conversar. Então, vou colocar até um bannerzinho aqui, que é um banner para poder a gente saber do que é que estamos falando na live, né? Por que, né? Por que nasci nessa família? Né? Por que nasci nessa família? Vamos lá, eu acho que não pegou aqui. Por que
Nasci nessa família. Interrogação, adicionar o banner, e aí eu vou botar aqui para vocês verem, e é muito bacana esse negócio. Tá? Quando eu digo para vocês que como eu estou todo enxerido nesse novo aplicativo, né, porque realmente é muito gostoso da gente trabalhar com ele. Tem mais aí um comentário aí, muita gente. Ah, a Elma Novaes entrou aí, boa noite, paz e luz, para você também, Elma. Então, gente, muitas vezes a gente se pergunta por que está em determinadas famílias, por que a nossa família é do jeito que é? Né? Por que as nossas relações com o nosso irmão, nossa irmã, é da forma que é? Né? Então, muitas vezes a gente se pergunta isso, e é um questionamento muito válido. Eu vou passar para vocês aqui o nosso banezinho, né? Nós vamos fazer uma apresentação aqui, rapidinho, sobre toda essa situação. E eu digo para vocês, sabe, gente, que é impressionante como nós, assim, podemos ver o significado disso tudo, né? Como nós podemos perceber o significado da palavra ser amigo, ser da família de alguém, né? Por que é tão importante a gente entender os laços familiares? Por que é tão importante entender porque nós nascemos em determinadas localidades? Por exemplo, muita gente diz assim, olha, eu não entendo por que é que eu nasci, porque eu tenho um espírito de rico, nasci numa família mais pobre. São exatamente esses preconceitos que nós precisamos vencer, espiritualmente falando, né? Veja a beleza da reencarnação. Nós não nascemos só ricos, nem nascemos só pobres. Nós nos revezamos nesse processo. Não nascemos só brancos ou pretos. Não nascemos só evangélicos, judeus, ateus, né, islâmicos ou israelitas. Né? Numa encarnação você nasce judeu, na outra você nasce islâmico. Veja, para demonstrar, e inclusive até te colocando em determinadas situações aí, para você entender que você foi preconceituoso muito tempo de uma coisa que você não deveria ser. É essa grande família mundial que nós precisamos compreender e entender de uma forma completa. Então, tem alguns questionamentos, né, que a gente precisa entender. Tem outra pergunta de Patrícia aqui. Quando existe uma briga familiar entre irmãos e, por exemplo, eu quero me reconciliar e o outro não, vou levar esse desentendimento para uma próxima vida por conta desse desentendimento ou só o outro? É assim, sabe, Patrícia? Eu via, inclusive, essa pergunta. Eu sempre, quando vou fazer uma palestra, eu sempre faço questão de ver várias palestras sobre o tema. E eu achei muito interessante que essa mesma pergunta que você fez aqui, porque a gente falou, inclusive, dessa questão, eu não sei se você viu, que aí o palestrante falou sobre essa questão do reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que é a consciência, né? O juiz é a nossa consciência, né? Ao juiz, ele aos oficiais de justiça, que são os espíritos que vão cuidar dessa justiça, porque nem sempre a gente reencarna por livre e espontânea vontade. Muitas vezes nós somos obrigados a reencarnar em determinadas famílias, sob determinadas condições, sob determinadas situações, como, por exemplo, em raças diferentes, em religiões diferentes, em regiões diferentes, em situações financeiras diferentes, tá certo? Exatamente por esses espíritos que são os oficiais de justiça da espiritualidade. É assim que o espiritismo vê essa passagem evangélica, né? E este não te encerre na prisão, que é no corpo físico. E muitas vezes nós somos encerrados no corpo físico para poder entender o problema do outro. Veja, essa tua pergunta é muito interessante, porque aí vem o questionamento. Poxa, eu quero me reconciliar e o outro quer se reconciliar comigo. Se o outro não quer, eu sou culpado? Não, né, Patrícia? Lógico que você não é culpada. Você fica com aquilo na cabeça. Eu mesmo tenho uma situação minha mesmo, né, de que tem uma pessoa da minha família que não quer de forma nenhuma me ver, não quer de forma nenhuma ter contato comigo. Eu já tentei a reconciliação, eu já tentei me aproximar dessa pessoa e ela simplesmente não quer contato absolutamente nenhum comigo.
Veja, e tem mais, né? Esse meu caso, eu não fiz absolutamente nada com essa pessoa, nessa vida pelo menos, tá certo? Nessa vida eu não fiz nada com ela. Pelo menos que eu tenha visto, ou que eu tenha sentido, eu não fiz nada e provavelmente devo ter feito. Nessa ou em outra vida. Mas o meu movimento de me aproximar dessa pessoa chegou ao limite, eu não tive como ir além disso. E aí, por isso, eu sou culpado? Qual a culpa que eu tenho do outro não querer ter contato comigo? Não tenho culpa de nada, de absolutamente nada. Então, gente, vamos entender todo esse processo de uma forma mais séria, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? O relaxamento dos laços da família também pode ser entendido, gente, nesse momento, como, por exemplo, a separação judicial ou alguma coisa desse tipo. E aí os espíritos vêm dizendo um agravamento do egoísmo. O relaxamento dos laços da família pode ser traduzido aí como o divórcio, como a separação, ou como, por exemplo, você querer fugir das suas responsabilidades como ser humano, né? O que está acontecendo muito e o que essa pandemia, gente, é por isso que eu digo, essa pandemia veio assim dar umas lições maravilhosas para a gente. Por exemplo, nos colocou dentro de casa com a nossa verdadeira família, a família que nós tivemos a responsabilidade de reencarnar com ela, porque nós estávamos fugindo. Eu já até citei isso em outras palestras, em alguns vídeos que eu fiz. Nós estávamos fugindo das nossas famílias de origem, procurando lá fora, tá certo? Uma felicidade, uma satisfação que não era satisfação baseada na minha família de origem, mas sim em uma outra família, ou então porque eu queria me divertir, porque eu queria fugir, tá certo? Fugir do compromisso que eu tenho com aquela família que eu escolhi no plano espiritual, ou então que eu fui colocado nela para poder aprender, porque na realidade é assim. Mas, Wagner, nós somos obrigados muitas vezes a vir numa família que nós não queríamos vir. Sim, somos obrigados, sim. Tanto quanto os filhos são obrigados a estudar, o filho é obrigado, por exemplo, a se alimentar bem, até ele entender que precisa se alimentar bem. Nós, muitas vezes, somos obrigados a participar de uma determinada família, de um determinado núcleo familiar, para aprendermos a lidar com aquelas pessoas que são tão difíceis, que passaram por tantos... tivemos tantas desavenças com elas, e aí precisamos conviver com elas. Eu vi até um relato muito triste, né, de uma mãe que disse ter ódio da família, da filha de 7 anos de idade. Disse que desde que a menina estava no útero dela, ela tinha o desejo de abortar a criança. Não queria de jeito nenhum a criança. É uma coisa muito triste, porque ela faz esse relato, né, muito chorosa, muito triste com ela mesma, de estar sentindo tanta aversão àquela criatura. E ela diz que a filha está com 7 anos e ela só tem vontade de matar a menina. E é uma antipatia muito grande. Você veja que coisa terrível. Graças a Deus, a maioria das relações familiares são razoáveis. Quer dizer, não são relações ruins, são relações muito boas, inclusive. Mas tem esses casos em que um não suporta o outro, chegando inclusive a matar, a tirar a vida do outro. Né? Como conciliar tudo isso? Né? Como trabalhar todas essas questões? Se é também um agravamento do egoísmo, né? Porque eu não quero admitir que eu tive um compromisso ao permitir que aquela criatura viesse na minha família. E que eu deveria ter amor por ela, cuidar dela, trabalhar essa criatura. Você veja que tem até um exemplo muito interessante que o palestrante Rossando Klinger fala, que uma mãe, conversando com ele, disse que ficou impressionada com a relação que ela tinha com a filha, que era filho antes, né? Então ela disse, perguntando a Rossandra, se ela fez bem em ter feito o que fez. A Rossandra perguntou a ela o que ela tinha feito, e ela explicou a ele que
o menino, desde pequeno, tinha tendências, né, homossexuais, essa coisa toda, e ela colocou ele dentro do espiritismo e colocou ele para a evangelização infantil e fez o possível e tal, mas que a criança tinha virado adulto, estava na Suíça e, ora, mulher, né, com outro nome, um nome feminino, trabalhando com a área de moda, beleza, esse tipo de coisa e tal, na Suíça. E um dia ela perguntou ao filho, hoje filha, né, porque fez a mudança de sexo, se ela tinha de alguma forma decepcionado ou obrigado ele, que é ela agora, por ter ido para a evangelização espírita e etc e tal. Ela disse, mamãe, isso foi uma das maiores educações que, embora tenha sido obrigatório naquele momento, hoje me faz o ser que eu sou, com caráter, uma pessoa honesta e tal, porque senão, se a senhora não tivesse me colocado obrigatoriamente, veja só que muitas vezes aquela liberdade que eu falei até sexta-feira passada, eu falei sobre nós temos liberdade total, né? Nós temos o livre-arbítrio total, muitas vezes não, muitas vezes é obrigatório fazer determinadas coisas, porque simplesmente nós não temos maturidade suficiente, e preste atenção nessa palavra maturidade, para ter a liberdade de agir de determinadas formas, e muitas vezes somos obrigados, sim, pela lei reencarnatória, de vir com determinadas companhias para aprendermos a lidar com elas, tá certo? Então, provavelmente, essa mãe, tá certo, foi obrigada a vir com essa filha. Mas, Wagner, obrigado, quando eu digo, gente, é o seguinte, é que é compulsório. Muitas encarnações são compulsórias e muitas colocações de espíritos nas famílias são compulsórias. É muito mais comum do que a gente possa imaginar. Veja por aí as dissoluções de família, as guerras, as brigas de família e tal. A maioria das famílias tem uma pessoa distante dentro, tem uma pessoa que não coaduna com os mesmos pensamentos, não tem a mesma similitude e nem simpatia entre si, uns contra os outros, sempre ali dentro, né? Não vivem convivendo, vivem suportando-se ali. E aí que seja suportar-se muitas vezes, para poder aprender a lidar com aquela outra personalidade. Muitas vezes é exatamente o rompimento do nosso egoísmo. Não, eu sou assim, não mudo de jeito nenhum. Aí vem um filho para a gente mudar completamente a nossa forma de pensar. Porque ele vem nos obrigando a entender ele, a compreender aquela complexa personalidade que ele tem. Então, muitas vezes é isso que acontece, tá certo? Então, você tem aí, no Livro dos Espíritos, a família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Isso está no livro A Era dos Espíritos, de Chico Xavier e Herculano Pires, pelo espírito irmão Saulo, tá certo? A família é a escala de aprendizagem e redenção futura. Tá? Em SOS Família, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. O que é essa família terrena, né? Então, o que é a família terrena? A família terrena, ou a família consanguínea entre os homens, pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Quer dizer, na realidade, é reflexo de tudo que eu fiz em outras vidas. Tá? Então, se eu tenho uma família que é mais afeita a mim, se eu me dou melhor com essas pessoas da minha família e tal, poxa vida, é porque, de certa forma, você merece se dar bem com essas pessoas da sua família. Se vocês se amam e tal, se tem assim uma rusguinha ou outra, mas não é nada tão sério, porque muitas vezes essas discordâncias de opiniões e tal, e de pensamentos, significa apenas que você é uma pessoa diferente da outra, só isso. Ninguém é igual, como eu falei para vocês, nós temos os cinco dedos das mãos, eles não são iguais. Como seria igual o meu irmão igual a minha irmã pensando igual a mim, o meu pai, a minha mãe pensando igual? Não, as pessoas são diferentes e eu preciso respeitar o posicionamento, a opinião das demais pessoas. Mas existem verdadeiras
guerras entre famílias, tá certo? Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve, quer dizer, que o passado está nos devolvendo para que nós aprendamos, tá certo? Mais do que isso, né? Vamos lá. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Lógico que, sabe, as famílias elas se aproximam por similitude vibracional, né? Eu sou similar a você em pensamento. Então, lógico, por exemplo, a gente percebe que determinadas famílias estão muito mais unidas. Eu costumo sempre dizer que para mim sempre foi uma dádiva muito grande estar em minha família e perceber, por exemplo, o amor que nós temos uns com os outros e o prazer, que inclusive que poucas famílias têm isso, de se reunir em grupo na minha casa, que a minha casa sempre foi, a casa de papai e mamãe, sempre foi um centro de reunião da família, né? Papai teve essa coisa maravilhosa, teve muitas coisas maravilhosas, mas essa daí foi muito especial, de aglutinar, de juntar as pessoas da família. Então, dias de domingo lá em casa eram regados a muita brincadeira, né? Porque aí também está na similitude dos pensamentos e na similitude vibracional, onde nós estávamos ali reunidos, comendo churrasco, bebendo cerveja e tal. Naquela época eu bebia, hoje eu não bebo mais, tá certo? Mas tocando violão, cantando. É uma família de boêmios, né? De pessoas que... Veja como é a similitude vibracional da família. Né? Então, por exemplo, eu deixei de beber, então eu já não participo mais desse núcleo familiar de pessoas que bebem e tal. Na mesma encarnação, eu já me descolei vibracionalmente da família, que é a minha família original, que gosta dessa farra, dessa brincadeira e tal. Então, eu estou há, 3 anos e pouco já nessa coisa de me afastar da bebida, né? Não está mais bebendo, não está mais nesse tipo de coisa, e eu não participo mais. Mas não é que não participo porque tenho medo, porque posso botar a beber ou por qualquer coisa. Não, é porque os papos, as conversas, as energias já não são as mesmas minhas. É bom, é ruim? Não estou julgando que é bom, que sou melhor do que ninguém, ou nada, mas assim, é a vibração que não combina mais. Entenderam isso, gente? Que assim, se numa mesma vida eu posso escolher uma outra forma de viver e até uma outra forma de me conectar a uma outra família espiritual, um outro núcleo familiar familiar espiritual que me agrada mais ou que está mais nos meus padrões de comportamento atuais, eu também me conecto, sem deixar a outra família, que é a minha família consanguínea, é a família de carne, é a família que eu tive inclinação inicial para estar com eles. Então, eu sou doido por minha mãe. Adorava meu pai também. Papai foi uma pessoa maravilhosa para mim, por meus irmãos. Foi um exemplo de vida, um exemplo de hombridade. Foi ele que me ensinou honestidade. Você veja só, eu percebendo os meus defeitos, as minhas inclinações e os erros que eu cometi em minha vida, se não fosse papai, tal qual aquela mãe que falou do filho que foi embora para a Suíça e virou mulher e tal, mas que era uma pessoa íntegra, não é porque era homossexual, porque muitas vezes a gente pode se na cabeça. Gente, a própria reencarnação nos ensina isso. Nós não nascemos só homem ou só mulher. Nós alternamos nas encarnações. Uma vez eu sou mulher, outra vez eu sou homem, outras vezes eu venho, porque se abuso muito do sexo, porque isso é uma das explicações, eu termino vindo com tendência, vim com o sexo, mas com a tendência do outro, mas isso é errado, é condenável, nada disso, gente. Vamos entender, nós passamos por determinados problemas, são os erros que cometemos, são os reflexos das vidas passadas que estão impressas hoje na minha vida presente. E eu preciso compreender tudo isso, por isso que a tolerância é tão importante, por isso que olhar o outro sob um determinado olhar é tão importante, por isso que quando nós falamos aqui, porque geralmente assim, toda sessão de desobsessão espiritual é uma DR familiar. Por que é uma DR familiar? É discutir a relação familiar. Por quê? Porque aqueles espíritos que estão ali, ora, cobrando, dizendo assim, não, ele me traiu, ele fez isso, ele matou, ele roubou, ele tal.
faz parte da tua família, tá? O fino, né, o fino fio, né, o traço que separa o ódio do amor, esse ódio e amor humano, nessa coisa do amor humano que eu costumo sempre dizer, nós não amamos, nós estamos assim viciados em alguém, mas nós não amamos profundamente, porque amar é deixar viver, amar nós não compreendemos ainda isso, né? Nós somos muito possessivos no nosso amor, até com o amor dos filhos, né? O amor que mais se aproxima do amor sublime de Deus é o amor da mãe com o filho, mas mesmo assim, às vezes, as mães confundem tudo, se metem na vida dos filhos e etc e tal, mas é o amor mais sublime, a gente pode dizer que não é? Então, muitas vezes a gente não tem, é o que eu estava falando, a gente não tem, assim, mais aquele relacionamento com a nossa família de origem, mas e a nossa família ao redor? E toda essa semelhança de inclinações que nós temos com outras pessoas também, porque muda isso numa mesma vida, não é só em uma outra vida. Numa mesma vida, nós mudamos a nossa perspectiva. Por isso que, por exemplo, muitas vezes se pergunta assim, no Espiritismo, Wagner, é admitido o divórcio? Não é que é admitido o divórcio. Só para vocês terem uma ideia, a primeira doutrina espiritualista e tal, eu não vou dizer religião, porque o espiritismo não é religião, mas é uma doutrina que leva à moral, né, uma doutrina filosófica, científica, que leva à moral, que é a moral espírita, foi a primeira a admitir o divórcio. Os espíritos vieram falar sobre isso. E aí você, Wagner, o que é que você me diz sobre o divórcio? É certo, é errado? Eu não digo que é certo, eu não digo que é errado. É assim, a gente deve permanecer com a nossa família até quando as coisas... Agora, se aquilo tudo vai causar um mal muito grande, e aí por tradição religiosa você fica, porque não pode ser dissolvido o laço que Deus colocou e tal, e aí vocês vão se matar no futuro, é melhor o mal menor, que é a separação, você está entendendo? Então o Espiritismo, desde a época de Kardec, 1857, que os Espíritos vieram dizendo isso. Lógico que nós devemos manter a nossa família, lógico que nós devemos manter o nosso esposo, a nossa esposa e etc. Mas se isso vai custar a tua felicidade e a felicidade das pessoas que estão ao redor, colocando a família numa guerra constante, é melhor um mal menor, tá certo? É melhor um mal menor do que você estar dentro de uma família que está se comendo, se matando. Isso não é uma coisa bacana. Deve haver harmonia dentro da família e não desarmonia. Foi para isso que a gente veio. E aí você pode continuar como separado, divorciado ou divorciada, separada e tal, respeitando, amando, porque é um amor daquela pessoa que um dia você conviveu com ela. Você já não tem mais os laços matrimoniais, você não está mais convivendo com a pessoa, mas você respeita, você conversa, você apoia, você provê, quando você é o provedor financeiro, você vai lá, provém dos recursos financeiros de que ela necessita. Então você veja, não rompe o laço, não é o casamento que está fazendo o laço, mas sim o respeito que você tem a outra pessoa. Vocês não estão convivendo na mesma casa, mas se respeitam como família, tá certo? Quantos casais que eu não vejo que se separaram, né, e se respeitam, e se gostam, e se até frequentam a casa um do outro, até refazem as famílias e uns visitam os outros, né? Uma comunhão de famílias, que é essa coisa que a gente espera. Isso não é libertinagem, gente, isso é maturidade. A gente precisa ser maduro em determinados pontos, tá certo? Isso é fundamental, né? Vamos lá. Alexandre diz a André Luiz no livro Missionários da Luz, tá? Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. Tá certo? Tem aí, ó, Missionário da Luz de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. Qual é o papel
da família, né? É exatamente esse, né? As famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. Isso aí está na Era dos Espíritos de Franciscano de Xavier e Herculano Pires, pelo espírito do irmão Saulo. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Anjos, né? Ainda mais, né? Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Quer dizer, se não fosse a reencarnação, tá certo? Nós não teríamos essa aproximação, porque nós reconciliamos exatamente através dos laços de família e através da reencarnação, tá certo? Simpatias terrenas e antipatias terrenas. Como são essas simpatias e antipatias? Vamos lá, missão da família. Então, a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo. As heranças e parecenças físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Muita gente pergunta a mim, fulano de tal é inteligente porque saiu-se ao pai. Não, gente, é porque é o seguinte, como os espíritos se assemelham e se atraem pela similitude de pensamento e pelos gostos, muitas vezes famílias inteiras são intelectuais, porque elas são intelectuais por si só. Foi uma conquista pessoal de cada um aprendizado. Eles ralaram muito para isso. Não é porque eu nasci na família de Walter Andrade, que era uma pessoa extremamente inteligente, que eu sou inteligente. Eu podia ser uma pessoa extremamente ignorante, que não conhecia de nada. Mas aí, até para poder cumprir com as coisas que o papai sempre colocou, né? Sempre preservou o estudo, sempre colocou e falou sobre a leitura, eu fui uma pessoa que procurei muito ler, nem me comparo, nem pertinho da inteligência que o papai tinha. O papai era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente bem resolvido intelectualmente. Mas eu puxei a ele porque eu falo, porque eu me comunico, porque eu toco violão. Não, ele puxou ele. Não, é porque eu tinha o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de pensamento. Eu me desenvolvi de uma forma até paralela a que ele se desenvolveu, convivendo nos mesmos ambientes, e por isso eu tenho assim gostos similares aos dele, tenho um aprendizado parecido com o dele, me comunico parecido com ele. Por quê? Porque a gente conviveu em várias encarnações, encarnação após encarnação, juntos, em conjunto, e por isso nós temos tantas coisas similares, tantas parecenças, como a gente poderia dizer. Esse está em SOS Família também, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Anjos, tá certo? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos, que aqui também tem as antipatias terrenas, né? Porque não só tem simpatias, também tem antipatias terrenas. Então, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes você precisa, como eu já tinha falado antes, encarar determinadas pessoas na sua família que você fica pensando assim, meu Deus do céu, por que eu nasci com essa criatura na minha família? Né? Muitas vezes a gente se pergunta isso. Mas é exatamente esse aprendizado que nós devemos ter e exercitar, gente, como espíritos, né? A gente precisa aprender a conviver, a viver com. Conviver é viver com, tá certo? Com as diferenças, com as antipatias, com as situações difíceis que passam. Lógico que muitas vezes os espíritos vão à falência nisso, porque não suportam o outro.
aí termina causando exatamente essas tragédias familiares de assassinato, de patricídios, né, de infanticídios e etc e tal, uma coisa terrível, revoltante. Muitas vezes a gente fica olhando sem entender por que está acontecendo tudo aquilo. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, como as raças e os povos. Está em Evangelho segundo o Espiritismo. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguições inconscientes, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Também está no o SOS Família, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Anjos. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, a face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. E muitas vezes as pessoas me perguntam, meu Deus, mas eu preciso passar por isso? Gente, olha, veja, todo mundo tem um livre-arbítrio de escolher, né, se afastar, já que a antipatia é tão terrível que você não possa conviver com a pessoa. Então, vá viver bem, tá certo? Você não precisa... Ai, não, o espiritismo é fatalista, você precisa viver ali para poder conviver. Não, você vive até um determinado ponto e aí depois você escolhe o que você quer na sua vida. Não é desse jeito. Ah, não, eu vou ter que ficar... Não, você não tem que nada. Tá? Você precisa escolher as melhores formas de você viver e de progredir. Se não deu para conviver com determinada pessoa, afaste-se. É melhor do que uma tragédia. É melhor do que conviver com uma pessoa e depois a gente viu, né, que por conta de dinheiro, há uns 2 anos, 3 anos atrás, uma mulher junto com seu filho assassinou um médico lá do Recife, depois cortou ele em vários pedaços, quer dizer, esquartejou o corpo todinho, depois enterrou no local e, veja, a mãe e o filho, por conta do dinheiro, porque o pai estava querendo se separar da família, eles simplesmente arquitetaram tudo isso antes dele se separar, mataram o pai, esquartejaram. Veja, não é melhor separar, gente, não é melhor estar longe do que encarar uma coisa como essa. Muitas vezes nós, egoisticamente, de forma... Porque a gente acha que só tem essa vida, a gente acha que deve, sei lá, fazer mal ao outro nessa vida. Fazemos parte de uma família universal e estamos aqui baseados na causa e efeito. Tudo que nós estamos colhendo é porque nós plantamos um dia. Na realidade, tudo é dessa forma que acontece. Ah, não, porque eu fui muito maltratado e tal, por isso matei, por isso fiz isso, por isso fiz aquilo. Isso não justifica. Você pode sim sair dessa. É o teu livre-arbítrio. Aí é onde está o livre-arbítrio. É sair da situação, é se separar da situação que muitas vezes parece uma coisa terrível, tá certo? Isso aí é fundamental que a gente se separe, né? Dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente, que é o amparo mútuo no núcleo familiar, né? Dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente muito principalmente ao amparo mútuo. Estão todos se amparando ali. Então, quando a gente se une, né, é exatamente para se amparar. A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento, quer dizer, nosso aperfeiçoamento, tá certo? Vamos mais. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escala de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia, tá certo? Ainda mais, os companheiros de jornadas que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Quer dizer, isso é maravilhoso, gente. Tudo aquilo, portanto, que quereis que o homem vos faça, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso, gente.
Eu devo conviver com a família e devo conviver entendendo todos esses padrões, tá certo? Esses padrões de comportamento, esses padrões de mudança, né, que nós devemos ter. Patrícia botou uma outra aí, Patrícia, como eu estava no show aqui, não coloquei a tua pergunta, vou colocar aí, né, quando existe uma briga familiar entre irmãos, por exemplo, eu quero me reconciliar, o outro não. Então, respondendo novamente a tua questão, não é tua culpa. Se você quer reconciliar e o outro não quer, então não significa dizer que não está mais sob o teu domínio, né? Agora está sob o domínio do outro. O outro é quem vai decidir se vai te dar a oportunidade de aproximação ou não. E isso não é tua culpa, tá certo? Não é que seja culpa do outro, é porque às vezes o outro também não superou a situação. E aí por isso que não está te dando a oportunidade de se aproximar dele. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito e para concluir, tá certo, nossa live, até bom que a Patrícia está aí, né? Porque ela sempre pede. Eu vou tocar uma música que eu acho muito bonita e que hoje, quando eu fui tocar para encerrar, né? Quando eu fui tocar hoje para ensaiar para vocês, né? Eu, inclusive, fiquei, assim, emocionado com a música, né? Então, deixa eu só colocar novamente, para pegar aqui na janela de aplicativo, porque senão eu saio daqui e termino desaparecendo para vocês. E eu vou tocar para vocês O Homem, né? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gosto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida mais além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
beijo no coração. Essa música me emociona muito. Hoje, para eu tocar ela ensaiando, eu chorei várias vezes. E é uma, sei lá, uma música que toca demais o meu coração. Inclusive, disse, eu não sei se isso é verdade, hoje eu vi é, Margarete Dávila, né, que também faz parte da Casa do Consolador lá de Mônica Medeiros, tocando essa música, me deu vontade de tocar também, e ela informou que eu não sabia, né, que essa música é, foi composta por um espírito e psicografada por Chico Xavier, que entregou a música a Roberto Carlos. Veja que coisa interessante, eu não sabia disso, né? Eu não sei nem se isso é verdade, se alguém tiver essa informação, por favor, me diga, porque é belíssima essa música, e hoje, sei lá, eu me emocionei bastante. Na hora que eu comecei a tocar a música, caí no choro, não consegui tocar ela toda, aí depois fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir terminar de cantar a música toda? Mas consegui, tá certo? Beijo no coração, paz, luz, e vamos viver em paz com as nossas famílias, né? Valeu, namastê.